Olá, meus irmãos. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Fernando. Eu faço parte da comunidade cristã genuína na cidade de Hortolândia. E esse será o nosso canal do EBD, né? O canal da Escola Bíblica Dominical. Então, nós estaremos postando as aulas que nesse trimestre estamos adotando a revista da CPAD. E provavelmente no próximo semestre estaremos com o nosso material próprio. Então eu convido a você a curtir, a compartilhar esse canal, a se inscrever, para que todo tipo de estudo, não só bíblico, da escola bíblica, será postado neste canal, tá bom? Hoje a aula será rápida, breve, eu não estenderei muito, e nós estaremos falando da lição número 7, do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem por o título, né, da lição, a teologia de Bildade, né? Se há sofrimento, há pecado oculto. Será que isso é uma verdade? É uma pergunta que nós devemos estudá-la com dedicação, com carinho, porque é um tema atual. Tá? Então, a leitura bíblica ela está em Jó 8, Jó 18 e Jó 25. Eu lerei aqui alguns versículos da própria revista, para quem tem acompanho. Diz assim, Jó 8, capítulo 8, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, as razões de tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. Agora, Jó 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma, na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Uma pergunta aí, né? Agora vamos para Jó 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Faz uma pergunta aí. Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um bicho. Esse aí, é claro, de uma forma reduzida, né, a leitura. Eu convido você a ler o capítulo 8, depois o 18, depois o 25. Então, o nosso tema é esse. Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Né? É isso que esse conselheiro afirma. Vamos lá. Eu estou usando o material de apoio, o comentário bíblico NVI, muito bom, recomendo. O dicionário Vini, né, para algumas palavras. Os comentários também bíblico do Moody, que são muito bons. Eu usei um livro também que não está aí, que é o Quem é Quem na Bíblia. Né? Quem são os personagens da Bíblia. É um livro muito bom, não coloquei também. Recomendo a todos também. A introdução. Nós vamos estudar nessa lição, né, sobre essa teologia dita Bildade, né, que é uma perspectiva sobre a pessoa de Jó. O que Bildade ele observa em Jó. Isso é importantíssimo. Nós vamos ver qual que é a teologia que ele faz, o estudo de Deus baseado na vida de Jó. Né? Veremos as especulações que Bildade faz a respeito da retidão de Deus, né? Isso é importante, e o suposto pecado oculto de Jó. Será que Jó realmente tinha um pecado oculto? Será que ele estava sofrendo realmente por questão de um erro? Nós vamos deixar isso claro também aí ao longo de nossa lição. Quem é Deus na visão desse conselheiro, né? Quem é Deus na visão deste homem que vai até Jó juntamente com seus amigos? Nós vimos nas outras lições que ele tinha outros amigos, exclusivamente nós estudaremos o discurso dele, a retórica de Jó, né?
E o desenrolar do discurso, como será que sucedeu isso? Vamos perceber algumas características importantes, né, a respeito do discurso de Bildad. Né? Isso é interessante. No tópico 1 de sua revista, nós temos o seguinte: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E logo em seguida, se você estiver acompanhando na revista, você vai perceber que diz ali no primeiro tópico: Deus é justo e reto. Tá? Você pode também ter uma visão genérica aí dos slides. A perspectiva de Bildad muito se assemelha à perspectiva de Elifaz, né? Porque Elifaz ele vem com uma teologia, ele vem com um discurso de modo retributivo, ou seja, o que você faz, o que você planta, você colhe. O que você faz, isso retorna para você. E não somente isso, Bildad se assemelha também à questão de Elifaz, porque ele é da mesma forma insensível. Assim como Elifaz foi insensível, Bildad também é muito insensível, né? Em respeito a Jó, a sua miséria, o seu sofrimento. Então isso os dois têm em comum. Né? Para quem estudou a lição passada e viu que há uma similaridade entre Elifaz e Bildad quanto ao seu discurso, né? Que nós lemos de forma rápida aqui. Bildad, ele acredita, né, que Deus, sendo justo e reto, ele punia todos aqueles que cometiam pecado. Ou seja, se uma pessoa, no caso Jó, que tinha tudo, a pessoa tinha filhos, uma esposa, bens, nós já aprendemos que era medido por rebanho, né, por posses, não por dinheiro, a espécie de dinheiro propriamente dita. E então Jó era uma pessoa que tinha tudo, e do dia para a noite agora não tem mais nada, né? Então o que Bildad ele pensa? Bom, se Jó tendo tudo isso era uma pessoa próspera, Deus estava com ele, era notório isso. Agora acontece o contrário, ele perde tudo, ou seja, ele cometeu algum pecado, né? Ele comete algum erro. Jó tem algum pecado oculto, né? E o discurso de Bildad é: Jó, arrependa-se desse pecado para que Deus te perdoe e cure. Né? Arrependa-se. Vamos perceber que Bildad bate nesse ponto, nesse primeiro discurso, que é o que nós lemos ali no capítulo, os 3 capítulos propriamente dito que nós lemos. Tá? Se inicia no 8, tá? Depois nós vamos ver a decorrência. Na visão de Bildad, se Jó, como nós vimos, fosse inocente, ele não morreria. Tem que viver. Porque não era possível um homem do calibre dele, né, tanto financeiro como intelectual, agora ter esse problema de chaga, de lepra, de morte de filho, nós vamos ver mais para frente. Ou seja, não tem como o justo passar por isso. E eu faço já um parênteses aqui, quanto à teologia da prosperidade, que tem inflamado em nossas igrejas, tem inflamado os nossos púlpitos, né? A teologia da prosperidade, é claro, eu não vou contar aqui a história por questão do tempo, como ela surgiu, como ela desenrolou e como ela atua hoje nas igrejas, mas nós vamos perceber algo interessante, que é os adeptos a essa falsa teologia, eles dizem o seguinte: se você é crente, se você é reto, se você é justo, você não pode sofrer. Você não pode passar por problemas que a humanidade passa. Você não pode ficar doente. Você não pode simplesmente faltar isso ou faltar aquilo, faltar dinheiro e passar por tais problemas. O Bildad faz uma associação indiretamente a essa teologia, a teologia da prosperidade. Isso é um problema, meus irmãos, isso é um problema muito sério. E Bildad, nesse discurso, nessa teologia, nesse estudo de Bildad, nós podemos repartir, a revista vai dizer isso, entre duas seções, né? Entre os maus e os bons. Ou seja, os filhos de Jó morreram, todos. Na cabeça de Bildad, isso está no capítulo 8, verso 4, tinha pecado no meio. Por isso que os filhos dele foram mortos.
porque eles haviam cometido pecado, eles estavam em pecado. E nós vamos entender, irmãos, que isso não passa de uma falácia, porque mesmo você sendo uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, nada impede de que você esteja parado em um semáforo e um bandido venha lhe roubar um pertence ou lhe furtar um bem, que seja, e venha efetuar ali um disparo contra você e ceifar a sua vida. Isso acontece com pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas sérias dentro do reino de Deus, né? Em contrapartida disso, Jó, ele alegava o seguinte: eu não cometi pecado algum, Bildade, né? E ele cria que Deus iria, de certa forma, restituir não o que ele tinha, mas a sua saúde, a sua vida, porque ele entende o discurso de Bildade e diz o seguinte: olha, se é assim, se há sofrimento porque tem pecado oculto, então eu estou tranquilo, porque eu não cometi pecado, né? Eu não cometi nada que desabonasse isso, então eu não vou morrer, né? Então eu vou ficar muito bem em relação a isso, né? Isso é algo que Jó vai discorrer também ali, meio que provando a sua inocência, fazendo o papel de defensor, né, dele próprio. Isso nos traz alguns pensamentos, né? Sobre o sofrimento do justo, sobre a questão de pecado oculto. Nós vamos até ver mais para frente, Deus pune pecados? Sim, claro que pune, mas necessariamente o sofrimento está vinculado ao pecado? Claro que não, né? A teologia cristã, o cristianismo, Jesus passou por sofrimentos, os pais apostólicos que eu digo, né, os pais da igreja passaram por sofrimentos e nós seremos diferentes conosco? Mas é claro que não, né, meus irmãos? É claro que não. Interessante, como eu disse já, Jó, ele alegava, né, a sua lealdade a Deus, né? Fazendo só mais um reforço, eu coloquei aqui, Bildade, ele diz o seguinte, né, se tem sofrimento, tem pecado. Isso não é uma verdade, é uma falsa teologia, um falso entendimento. E eu deixo uma pergunta, né, para os irmãos refletirem, né, estaria o sofrimento justo atrelado ao pecado oculto? Como eu já respondi, nem sempre, nem sempre. Nós vamos ver em Apocalipse que Deus pune sim algumas pessoas que estavam pecando de forma deliberada lá com Jezabel, não é? E Jesus diz o seguinte: eu vou dar tempo para vocês se arrependerem. Se não se arrepender, não houver arrependimento, eu vou puni-los com a enfermidade, não é assim? Então nem sempre esse sofrimento está atrelado a um pecado, né? Mas Deus nos prova por sua graça e misericórdia. No tópico 2 da revista, eu estou fazendo bem rápido por questão do tempo, não é uma aula de 1h30, de 1 hora, né? É um simples comentário a respeito dessa lição que pode servir de base para o seu estudo, que pode servir de auxílio numa hora de uma dificuldade. No tópico 2 aí, diz o seguinte: uma compreensão limitada da natureza de Deus, né? Bildade é interessante que ele traz uma compreensão incompleta da natureza de Deus, né? Ele tinha um conhecimento incompleto, porque ele entendia só uma parte, ele não entendia o ser como completo, como que Deus agia, né? Como eu disse, e esse é o tema da revista, nós vamos bater de frente e relembrar várias vezes isso, né? Para ele, Jó sofria por um pecado oculto, né? Jó tinha um pecado oculto, então ele tinha que pagar por isso, né? Era só ele confessar que ele estava livre, né? Uma teologia como a de Elifaz, como eu já disse, né? Ou seja, amparada pelos méritos. Nós vamos falar aí da meritocracia, né? O homem tem mérito, o homem consegue se santificar, né? O homem consegue simplesmente, através das suas atitudes, obter a santificação? Ou essa santificação vem através de Deus? Porque o que o Bildade estava assegurando é o seguinte: ora, Jó, se você andar correto, não virá mal a você. Se você está sofrendo, é porque você cometeu mal, né? Porque os seus méritos não são bons. Nós vamos ver que a Bíblia não dá essa base para nós. A Bíblia não nos assegura isso, né? Quer ver só uma coisa? Isso vai mexer um pouco conosco, né? Porque assim, nós muitas vezes relacionamos a Deus, as nossas atitudes, no sentido do mérito. Se eu me esforçar, se eu ler muito a Bíblia, se eu orar muito, se eu ser bondoso, se eu fizer isso, se eu fizer a condição ser impregnada, se eu fizer isso, aí Deus vai gostar de mim. E a Bíblia vai dizer que Deus já nos amou e nos ama antes da fundação do mundo, antes que nós nascêssemos.
né? O cristianismo não vem através dos méritos. Eu não estou desabonando de forma alguma você esforçar a Deus, para as coisas de Deus, para ler a palavra, para estudar, não é isso. Mas tem gente que quer ganhar o céu no braço, na própria força, no próprio mérito, né? E isso é complicado, né? Não é possível a autossantificação, né? A Bíblia não dá essa base para autossantificação. Nós só somos santificados porque é Deus que nos santifica. É Deus que, com tua misericórdia, trata conosco. Não é porque você ora talvez 3, 4 horas por dia que você vai ser melhor do que o irmão que consegue orar 30 minutos. Ou que lê um capítulo da Bíblia por dia. Essa medida é complicado, porque não é pelo tanto que você faz que você é querido por Deus, né? Para a humildade, a graça de Deus não vale nada, né? E Deus não pode fazer isso, porque tem que ser através do esforço. Jó tá assim, Jó, porque você tem feito problemas, porque você pecou. Fala logo o seu pecado, para que você volte a ser como antes, né? E engraçado é que nós vamos perceber que isso está impregnado nas igrejas, né? Isso está impregnado nas igrejas, porque nós vemos muitos pregadores e pastores falando para você fazer voto de sacrifício, para você pular fogueira, para você fazer isso, para você fazer aquilo, que se você fizer vai voltar para você, através do mérito. Deus não precisa de nada seu, Deus não precisa do seu mérito, Deus não precisa que você faça nada para Ele amá-lo, para Ele te abençoar, né? Ele exige a obediência à sua palavra, né? Isso tem que ficar claro para nós. Isso tem sido um problema, meus irmãos, nos últimos dias com a igreja brasileira, né? Se você... outro ponto interessante também é que essa meritocracia, esse antropocentrismo teológico, né? Ele está impregnado nos louvores das igrejas, né? Quando o meu eu, é tudo eu. Sendo que o louvor genuíno expressa a grandeza de Deus e não do homem, né? Há um louvor do Anderson Freire, né? Raridade. Não chore se o mundo não te amou, mas Jesus falou que o mundo não te amaria, porque você não faz parte dele. Então, esse problema da teologia de humildade pelos méritos está hoje cercando a igreja de uma forma geral. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Paulo afirmou, eu lembrei aqui, que depois que nós realizarmos tudo que nos foi mandado, nós seremos comparados a servos inúteis, né? Coloquei no slide como último tópico. Seremos comparados como servos inúteis, que não servem para nada, que fizemos só aquilo que nos era mandado, obrigado. Nós temos que parar, o cristão tem que parar com essa mania de querer receber tudo, né, em troca, de querer que Deus dê tudo, só porque ele fez uma coisinha boa, tem que receber algo em troca, né, meus irmãos? Isso é complicado. Se você continuar acompanhando a revista, dá mais um tópico da imperfeição humana, né? E há uma pergunta interessante, né? Pode o homem se justificar, né, com Deus? É a pergunta que Bildade faz no capítulo 9, versículo 2, né? Ele quer dizer o seguinte: se até as estrelas já têm pecado, comete erro, imagina o homem, né? Então, como fica isso? O homem é imperfeito de fato. Então, se o homem é imperfeito, Jó, você está sofrendo por isso, né? Não tem como Deus te punir porque você não fez nada. Na visão de Bildade é isso, né? E hoje isso é notório na vida dos irmãos, porque assim, às vezes o irmão ele é fiel, ele é íntegro, e ele passa por cada provação e privação, e todo mundo já fala: esse irmão está cometendo alguma coisa, não é possível, porque para mim está tudo bom, eu sou bonzinho e tal. E isso é um problema, meu irmão, né? O homem é imperfeito por natureza, ninguém é bom e justo. Nós devemos entender a questão de ser pecadores e pecar, né? Eu até coloquei ali pecados e pecadores, porque há um problema. Quando nós falamos assim, quem peca é do diabo, está em João, se eu não me engano, no capítulo 3, na primeira epístola de João, aquele que peca é do diabo. Aí vem outro texto dizendo o seguinte: todos pecaram. Há uma diferença aqui muito grande entre pecar e ser pecador. O crente, quando ele é chamado à presença do Senhor para andar em santidade, isso Efésios vai dizer isso, Gálatas vai dizer isso, nós somos chamados agora a praticar a retidão. A retidão. Só que pode acontecer de haver um pecado.
pode acontecer de pecarmos. Isso é normal, por falhas. O homem isso vai acontecer. Mas é diferente você pecar e viver no pecado. Há uma distinção de que Bildad não faz aqui, né? Ele atribui, como todos os homens, a retidão no caso ali de Jó, dizendo o seguinte: Jó, você é um pecador. E Jó de fato era um pecador, mas Jó não tinha cometido pecado para que Deus o punisse dessa maneira. Tá? Então, se nós olharmos de uma forma técnica para a Bíblia, então quer dizer que eu viro crente e não peco mais? Era para ser assim, irmãos. Era para o temor de Deus, pela Sagrada Escritura, nos afastar do pecado de tal maneira. Só que isso é impossível. Porque mesmo conhecendo a Deus, a sua misericórdia, conhecendo quem Deus é, a sua palavra, ainda há deslizes, mas esses deslizes precisam ser de vez em quando, não pode ser constantemente em nossa vida. Essa oscilação é um problema. Isso é uma análise, é uma forma de perceber o não novo nascimento, lá de João 3. Tá? Então, nós temos que também tomar cuidado com isso. Quando eu me refiro ali no slide à imperfeição humana, né, e o sofrimento, é que todos vão sofrer de uma forma ou de outra. Né? Todos vão sofrer. Uns sofrem na área financeira, outros passam por sofrimento no casamento, outros passam por sofrimento em saúde, mas é que o sofrimento aperfeiçoa o homem. Né? Essa imperfeição é aperfeiçoada pelo sofrimento, como diz ali em Romanos, no capítulo 5 em diante. Então, é necessário que o homem passe, e se tratando aqui do homem justo, íntegro, do crente, o sofrimento vai ser uma escola para esse homem aprender a depender de Deus. Né? Eu coloquei no próximo tópico ali, pecado oculto. Né? É interessante porque só há sofrimento onde há pecado. Né? Sofremos porque somos imperfeitos, irmão, não porque há sempre um pecado oculto. Como já diz, pode acontecer de Deus punir uma pessoa por estar cometendo atos? Pode. Isso até é bíblico. Acontece, Deus pune ainda. A questão é, sempre será assim? É uma regra? Não, não é uma regra. Né? Muitas pessoas, é só você olhar para o apóstolo Paulo, homem justo, íntegro, que sofreu a vida inteira. Olha para Jesus, exemplo maior. Homem íntegro, sem pecado, nesse caso, ele era perfeito. E mesmo assim passou por muitas privações e provações. Né? Isso é um problema. Nem sempre está relacionado a pecado oculto, irmãos. Temos que tomar um cuidado com isso. Ainda agora no tópico 2, né, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional, né? Que é o moralismo por tradição, ali no tópico 1. Né? Bildad, ele está amparado por um discurso moralista, né? Ou seja, é baseado na tradição. Isso é passado de geração em geração, né? E eu coloquei ali, antes de entrar no segundo ponto de igrejas pentecostais, eu vou explicar por quê. Eu também faço parte de uma igreja pentecostal e não estou aqui querendo defamar as igrejas pentecostais. Não é isso, eu vou explicar já. Ou seja, o discurso de Bildad é feito por algo na tradição. Não, sempre foi assim na tradição, Jó. Quem peca, morre. Acabou, você está com um problema, você vai morrer porque isso é pecado. Deus não, na visão de Bildad, tá? Deus não permitiria isso ao justo, Jó. Da situação que você está, tudo sarnento, purulento, cheio de pus nas feridas, do alto da cabeça à planta dos pés, Jó, isso não pode, você perdeu tudo, tal. Então ele vem para o moralismo, um falso moralismo. E isso, irmãos, tem infiltrado principalmente as igrejas pentecostais. Se você tiver com uma barba, você não pode pregar porque é errado. Se o irmão for pego na rua com uma bermuda, tá encrencado. Né? Tá encrencado. São coisas passadas de tradição, irmãos. E eu não estou querendo aqui defamar uma igreja que tem os seus usos e costumes, mas eu estou querendo dizer que, às vezes, esse moralismo mata. Já conheci casos de pessoas que não frequentam mais a igreja, porque a pessoa nem crente era, foi visitar uma igreja e foi ali tomado uma bronca do pastor porque estava de calça. Isso é um moralismo, um legalismo. Isso é um problema, e Bildad está na mesma situação. Ele aprendeu de geração. Isso nos remete a uma coisa, e eu coloquei igrejas pentecostais por uma questão disso. Está mais descrito nas igrejas pentecostais. Né? Isso está mais recheado nas igrejas pentecostais, infelizmente. Né? O problema não é o moralismo, né, que Bildad apresenta, porque a questão é que o moralismo não está fundamentado na verdade, mas na tradição. Isso está no capítulo 18, que nós lemos ali a partir do 1 até o 21.
né? É uma tradição. E os fariseus, aconteceram o mesmo problema com ele. Ora, os seus discípulos comem e bebem sem lavar as mãos. Olha aí o moralismo, a tradição atrapalhando. Né? A tradição não é ruim. Né? Nós temos tradições dos apóstolos de Jesus, mas essa tradição humana mata. Ela mata, ela te faz pensar, não pensar ali fora, fora de uma caixa que você que aprende assim. Né? Isso toma rumos maiores. Eu estou dizendo exemplos banais, mas isso é complicado. Né? Cristãos que não conseguem pensar fora disso, desse moralismo. Né? Então eles aprenderam de uma maneira, eles nunca pensaram ao contrário, se pode haver algo diferente. Né? A fundamentação das tradições, nós precisamos tomar um cuidado com isso. Tá? No tópico 2, diz o seguinte, a subversão da ordem moral. Né? Bildade apenas repete, né, o que a tradição lhe ensinou. É isso que eu estava falando agora. Né? Há um problema com isso. O crente tem que aprender a pensar. Ele recebe aquilo, assim como os bereanos faziam quando Paulo pregava. Paulo ensinava, e olha que era o apóstolo Paulo, hein? O nome que ele tinha, a retórica que ele tinha, mesmo assim, o pessoal ia nas escrituras confirmar se isso realmente fazia parte ali das escrituras, né? O cristão tem que aprender, o crente tem que aprender a pensar fora da religião, né? Fora um pouco daqueles ensinamentos passados de geração em geração. Né? A mulher não pode cortar a ponta do cabelo, que isso é pecado, não vai para o céu. Isso está em toda. Eu estou usando exemplos simples, irmão, mas isso vai mais a fundo, que eu não quero tratar isso aqui, pois não é o tema. Isso vai mais a fundo ainda do que se possa imaginar, não é? Para ele, né, para a Bildade, Jó estava sofrendo, pois havia quebrado a moralidade estabelecida, a moralidade da integridade. Que ele faz um raciocínio? Bom, se Jó era íntegro, tinha tudo, agora está sofrendo, ele quebrou essa moralidade. Né? E isso não é verdade. Deixa eu correr. Contemplando a cruz. No slide eu esqueci de pôr, depois eu arrumo. Mas o tópico 3 é contemplando a cruz. Né? O capítulo 19, ali, de Jó, depois você lê, ele é contemplado a defesa de Jó. Jó sabia que Deus atua no universo moral. Isso faz parte, a moralidade faz parte de tudo cristão, não é? E que tudo está debaixo do seu controle, do controle de Deus. Jó sabia disso, né? Jó defende as acusações que lhe atribuíam, ele faz a defesa no capítulo 19, é importantíssimo. Jó não confessa pecado porque não tem pecado. Né? Ele sabia que não havia quebrado nenhuma lei de Deus, né? E no auge do discurso, isso que é interessante, Jó ele vai contemplar a cruz, né? Quando ele diz, eu sei que meu Redentor vive, no versículo 25 do capítulo referido, eu sei que meu Redentor vive. Isso é importante, irmãos, isso é maravilhoso. Né? Há uma cruz para o pecador. E mesmo se você tem algum pecado oculto, mesmo se você está sofrendo por algum problema que você mesmo causou, abandone isso, olhe para a cruz, o seu Redentor vive e ainda te perdoa. Né? Nosso Deus está vivo. Nosso Deus está vivo, ele está comandando o universo, ele perdoa, ele te restaura, ele te restabelece vida novamente. E Jó tem essa esperança, e mesmo que Jó não tenha cometido erro, Jó fala o seguinte, eu sei que meu Redentor vive. Ele vai fazer justiça, né? A ideia, a revista traz isso, a ideia de redentor, é a ideia de alguém que defendia um familiar, né? Quando esse não podia fazer a sua própria defesa, que era o caso de Jó. De como que Jó ia provar para aqueles 3 cidadãos, né? Depois vai aparecer um quarto aí, mas a princípio, para a Bildade, que ele era inocente. Ninguém acreditava nele, né? Ninguém estava dando nenhum tipo de crédito a Jó, né? Só ou acusando, né? Como eu disse, quando nós enfrentarmos adversidades parecidas com a de Jó, nem sempre é pecado oculto, na maioria das vezes não, né? Ou rebeldia, alguma coisa do tipo. Pode acontecer sim, eu não tiro essa característica, eu não tiro essa evidência, porque isso é bíblico, né? Ao invés de medirmos as pessoas que passam por esses problemas, né, devemos entender a situação também. Assim, foi o que Bildade não fez, na verdade, né? Apareceu errado ali, erro meu. Contemplando a cruz apareceu agora. Depois eu faço esse ajuste nos slides. No tópico 3 diz, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Né? Nós estamos
Perceba que os tópicos estão dizendo pecado referente a isso, pecado referente àquilo, agora o pecado referente à grandeza de Deus. E no tópico 1, diz o seguinte, a grandeza de Deus. Né? Bildade faz seu terceiro discurso, e nele Deus exaltado e Jó humilhado. Enquanto ele exalta a Deus, não há problema nenhum. Né? Isso está em Jó 25, foi o último texto que nós lemos. A questão Bildade não acrescenta nada de novo no seu terceiro discurso. Ele simplesmente fica trazendo palavras repetitivas, né? Ele não tem nada para acrescentar. Nesse capítulo, o Bildade ele destaca a grandeza de Deus, o que não está errado, como eu disse, né? Mas cria um abismo entre Deus e os homens, dizendo o seguinte, Jó, você não vai conseguir nada falando isso, questionando algumas coisas, Deus não vai te responder. Ele é imensamente longe da gente, que também é um erro, né? Bildade, ele cai num erro, a vez você vai falar também dos deístas, né? Também não vou trazer nada técnico dos deístas, mas eles afirmam que Deus criou o mundo e se ausentou dele, né? Ele largou as coisas aí ao bel prazer, né? Esse movimento, se eu posso assim chamar, foi criado no final do século XVIII. Tá? Em outra oportunidade nós falamos sobre isso. Eu coloquei uma situação de John Wesley, que ele diz o seguinte, né? Aprendi mais sobre Deus com a minha mãe do que todos os teólogos da Inglaterra. Ou seja, trazendo para esse estudo, para essa teologia de Bildade, nem sempre os belos discursos, é o último tópico do slide aí, nem sempre os belos discursos estão recheados de verdade. Nem sempre um homem conhecedor de teologia, de Bíblia, vai trazer a verdade, porque aqueles conselheiros conheciam sim a respeito de Deus, mas era um conhecimento raso e superficial. Né? Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança também somente em estudos, em teologia, não no sentido teologia estudo de Deus, mas teologia curso, né? Se não tiver um curso de teologia, não... E às vezes pessoas simples, pessoas que conheceram a Deus de fato, podem nos ensinar muito a respeito de Deus, não é verdade? Para a gente finalizar, caminhando já para a finalização, no tópico 2 diz, onipotente, mas não ausente. O drama de Jó, ele é interessante porque ele revela algo atual, né? Os crentes querem respostas de alívio imediato. Jó também teve esse problema, porque ele falou assim, bom, eu quero falar e quero que Deus já entre com uma solução. E não é verdade, irmãos. Né? As coisas de Deus nem sempre são imediatas, mas às vezes mediatas, levam tempo, né? Há um meio para isso. Mas hoje a nossa geração já não aguenta mais esperar por nada. Ora, hoje quer ser respondido logo após a oração. Nem sempre o que passamos, né, será respondido ou revelado por Deus, irmãos. Há um problema também. Tem gente que nasce com uma doença séria, como eu conheço, vai morrer depois de muitos anos com a doença séria e sem saber por quê. Né? Temos que entender isso também, né? Paulo, quando questiona Deus, né? Eu coloquei ali as angústias de Paulo, a angústia de Paulo em frente à graça de Deus. Ele questiona Deus sobre o problema, o espinho na carne, né? Que aí os estudiosos, alguns, eu também concordo com essa vertente, vai falar ali que era problema na visão, baseado em Gálatas, né? 2 versículos ali de Gálatas. Paulo, ele começa a fazer uma reclamaçãozinha, né, para Deus. E Deus fala, minha graça te basta. Então, muitas vezes, as nossas reclamações, as nossas questionamentos para Deus não serão respondidos, irmão. A graça de Deus é suficiente e nós não devemos também ficar toda hora nos tentando justificar diante de Deus, né? Justos sofrem, essa é a verdade, né? Bildade não sabia disso. Mas nem sempre há respostas para isso, né? Nem sempre Deus aparecerá no quarto dia, como apareceu para Lázaro, não é verdade? E o ressuscitou. Apareceu naquela vila e o ressuscitou. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o morto vai continuar morto. E para concluir, meus irmãos, né, o que nós aprendemos de forma muito rápida, é claro, dava para destrinchar mais, mas por questão do tempo, o debate entre, eu coloquei ali também errado de novo, né, Bildade. Desculpa, irmãos, por esses erros de português. Na próxima eu presto mais atenção. Né? Bildade e Jó criou alguns impasses, né, teológicos relevantes, que foi o que nós vimos, né, sobre o moralismo e tudo mais. Né? Bildade traça 3 discursos teológicos baseados na crença e na moral, né, que nós vimos que não há problema em ser moral, mas em fazer tudo abaixo de uma moralidade, abaixo de uma tradição. Né? Esse é um problema
que nós devemos tomar um cuidado enorme. Irmãos, eu agradeço por esse tempo, foi nossa primeira postagem, nós vamos melhorar ainda, tá? Tudo é novo ainda para nós, mas compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, se inscreva no nosso canal também. Nós não estamos aqui para seguidores, não, é só para postar, para ajudar quem tem dificuldade e precisa fazer algum estudo, tá? E qualquer dúvida você pode escrever nos comentários a respeito de alguma dúvida da aula ou da lição. E se Deus assim o permitir, no ano que vem nós realizarmos nosso próprio material, né? Aí então nós também postaremos aqui via slide, os irmãos podem fazer as perguntas que dentro das nossas capacidades, né? Nós tentaremos respondê-los, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa tarde, obrigado por passar esse tempo agradável conosco e que na sua escola bíblica também você possa ser uma bênção, estudar, leia a Bíblia, irmãos, não tenham dó de leitura bíblica, de oração, se entreguem a Deus verdadeiramente, né? Nós gastamos tanto tempo com bobagens. Leiam a Bíblia sem reservas, né? Leiam a Bíblia sem fronteiras. A Bíblia é maravilhosa, o escrito de Deus para a humanidade é lindo. Leiam livros, leiam filosofia, leiam poesia, leiam psicologia, leiam tudo, né? Retenham bem de tudo isso. Que Cristo Jesus vos abençoe, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, poder passar essa tarde convosco. Deus abençoe.